Seguinte, a inveja é uma emoção poderosa que pode se infiltrar em nossas vidas e afetar nosso bem-estar. Mas não se preocupe, porque a Bíblia fornece a sabedoria necessária para proteger nossos corações e nos proteger da inveja dos outros. Primeiro, vamos entender o que é inveja. A inveja é aquele sentimento de descontentamento ou ressentimento que surge quando vemos outras pessoas conquistando algo que desejamos, seja sucesso, posses ou até mesmo relacionamentos. A inveja pode ser destrutiva, levando a muitas emoções negativas, como a amargura, frustração, ressentimento, raiva e até mesmo ódio. Ela pode prejudicar relacionamentos, fazendo com que a pessoa se afaste de quem ela inveja, e ela também pode atrapalhar o crescimento pessoal, pois a pessoa invejosa acaba fixando sua atenção nas conquistas dos outros, deixando de lado suas próprias metas e, consequentemente, prejudicando seu progresso. A inveja diminui a autoestima, porque a pessoa fica se comparando com os outros e acaba se sentindo constantemente frustrado por não ter o que a outra pessoa tem. A inveja também pode causar ansiedade e depressão por causa da constante comparação, que pode criar desânimo e falta de esperança. O comportamento antiético é outro fator negativo do invejoso, pois com essa obsessão, a pessoa começa a ser desonesta ou tóxica, na tentativa de alcançar o que os outros têm, e isso já é um indício da degradação moral e espiritual. Então, como nos protegemos da inveja? Vamos recorrer à Bíblia para a orientação. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, diz: "O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos." Este versículo nos mostra a natureza destrutiva da inveja. Para nos protegermos, precisamos praticar a paz interior. E em Provérbios, capítulo 24, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: "Não tenha inveja dos perversos, nem deseje estar com eles, pois o coração deles medita violência, e seus lábios falam sobre fazer mal." Esta passagem nos fala para não termos inveja de pessoas que aparentam estar bem, mas muitas vezes conquistam as coisas com a mentalidade de levar vantagem sobre os outros. E infelizmente essa mentalidade está se tornando normal entre os brasileiros. Em Provérbios, capítulo 23, versículos 17 e 18 temos: "Não deixe que seu coração tenha inveja dos pecadores, mas sempre tenha zelo pelo temor do Senhor. Há futuro para você, e a sua esperança não será frustrada." Essa passagem fala sobre os cristãos que agem e esperam em Deus pela prosperidade, mas muitas vezes estamos passando por lutas, por desertos, e olhamos para os pecadores entre aspas se dando bem, e começam os questionamentos do porquê estarmos nessas lutas se estamos andando com Deus. Então, não tenha inveja dos pecadores, e saiba que há futuro e esperança para você. E em Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 13, a Bíblia diz: "Não digo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece." Essa passagem nos diz para estarmos satisfeitos com nossa situação, mas não acomodados. Precisamos ser gratos pelo que temos e lutar e trabalhar para alcançarmos nossos objetivos. A gratidão é uma maneira de combater a inveja. Reserve um tempo a cada dia para apreciar as coisas positivas da sua vida, por mais que possa parecer que não são coisas boas. Lembre-se que só o fato de estarmos vivos é uma dádiva de Deus. Quando você se concentra no que tem em vez do que falta, constrói uma mentalidade resiliente com menos chance de desenvolver inveja. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Esse versículo nos fala para sermos agradecidos em todas as circunstâncias, pois até quando acontecem coisas indesejadas na nossa vida, Deus as usa para nos amadurecer, nos fazer crescer espiritualmente. Ficar se comparando com os outros é uma maneira certa de atrair a inveja. Então, a melhor maneira de se proteger dos efeitos corrosivos e da inveja é focando em nosso próprio caminho. Entenda que cada um tem o seu próprio caminho aqui na Terra. Cada um tem suas próprias dificuldades e oportunidades. Quando focamos na nossa vida, a gente prioriza nosso crescimento e desenvolvimento pessoal. A gente passa a concentrar nossas energias em aprender ou melhorar nossas habilidades e obter mais conhecimento. Ou seja, passamos a ser a nossa melhor versão de nós mesmos a cada dia. Quando focamos no nosso próprio caminho, passamos a ser mais gratos por nossas próprias bênçãos e realizações. Isso muda a mentalidade de ficar focando no que os outros têm, para apreciar o que nós alcançamos, e passamos a ter contentamento com nossas próprias circunstâncias. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 4, a Bíblia nos aconselha:
Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se do que fez, sem compará-lo com ninguém. Esse versículo diz para a gente não ficar se comparando com os outros, pois isso pode criar uma mentalidade competitiva que alimenta a inveja. Ao nos concentrarmos em nosso próprio caminho, nos libertamos de uma competição desnecessária e abraçamos uma mentalidade cooperativa e positiva. Se cerque de positividade. Pensar positivo nos ajuda a ficar blindados contra a inveja. Quando pensamos positivo, passamos a ser gratos a Deus, e isso também faz com que o ambiente à nossa volta se torne positivo, atraindo pessoas solidárias e inspiradoras para nossas vidas. Com essa rede de amigos e familiares, se cria um ambiente em que as pessoas celebram as suas conquistas contigo e te encorajam a crescer, e isso tira toda a possibilidade de termos inveja de outras pessoas. Pensar positivo também nos faz ter empatia pelas pessoas e celebrar verdadeiramente o sucesso dos outros. Ambientes positivos criam uma barreira contra influências negativas, incluindo pressões sociais e padrões fora da realidade, como querer viver uma vida que não condiz com o padrão que a pessoa tem. Ao se cercar de positividade, você constrói um escudo contra fatores externos que podem influenciar os sentimentos de inveja e de achar que não está no mesmo lugar de outras pessoas. E quando você é positivo e convive com pessoas positivas, você se blinda de pessoas negativas e invejosas, que espiritualmente pode atrasar ou até cancelar seus planos. A Bíblia fala isso em Provérbios capítulo 27, versículo 17. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Esse versículo nos lembra que um homem ajuda o outro homem a crescer, pois nas conversas presenciais, ou seja, sem ser por redes sociais, só no olhar um mostra ao outro que ele está falando ou fazendo algo errado, e com isso acaba alertando a pessoa a fazer algo diferente. Se cerque de influências positivas que o elevem e o incentivem. Isso cria um ambiente que o protege contra a inveja. E também em Provérbios capítulo 27, versículo 4, temos: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem subsistirá perante a inveja? Este versículo nos mostra que a inveja é um sentimento pior até que o ódio e a ira, pois o indivíduo invejoso deseja o mal para quem ele inveja não apenas em pensamento, mas também profere palavras de maldição, e sabemos que as palavras têm muito poder no mundo espiritual, e tudo que se cria no mundo espiritual se manifesta no mundo físico. Portanto, para nos proteger da inveja, devemos ser gratos pelo que temos, encontrando contentamento, focar em nossa própria vida e nos cercar de positividade, e isso inclui pessoas e pensamentos positivos. Precisamos também evitar de falar de nossa vida para pessoas em quem não confiamos, pois no meio dessas pessoas podem ter invejosos que poderão enviar energias negativas para você e atrasar seus planos no mundo espiritual e físico. A Bíblia nos dá a sabedoria milenar que nos guia nos melhores caminhos para termos uma vida mais suave e próspera. Espero que essas reflexões sejam úteis para todos nós termos uma vida melhor. E por que não também fazer a nossa sociedade melhor? Obrigado por assistir ao vídeo, e se você gosta do nosso conteúdo, por favor deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe.